Boa noite, boa tarde, boa noite. É porque eu tô tão acostumada a falar com clientes boa tarde, bom dia. É verdade, eu não falo boa noite, por favor. Não. E eu não aguento mais esse negócio de clientes, verdade. É verdade, eu já falei, eu quero, que nem eu falei pra minha amiga no escritório, eu quero paz e amor, e muito, muito carinho, e vida leve, é verdade. Mas, como eu sou uma pessoa que eu sou uma guerreira e a minha trajetória, a minha estrada de luta, ela é bem intensa e bem gigante e só quem viveu sabe, né? Quem me conhece verdadeiramente sabe e quem me conhece verdadeiramente é quem estava do meu lado o tempo inteiro, né? Desde que eu saí daqui de São Paulo, que foi a primeira pessoa que, como eu digo no livro, né, que eu contei que eu ia embora para o Recife. É o cara que eu amo. Eu contei para ele primeiro, depois eu contei para minha mãe, né? Depois eu contei para todos, mas ele foi a primeira pessoa a saber verdadeiramente, porque na época ele era meu advogado e ele precisava saber a verdade. Então por isso toda a nossa revolta, minha e dos médicos, né, com as cartas absurdas de Silvia, de Janaína, verdade, de Keila, de área financeira, né? Por quê? Porque eu já falei que para médico e para advogado a gente não pode nem deve mentir. Então, como que ele ia me assistir? Como ele ia me assessorar? Como que ele ia pegar minha causa se eu mentisse para ele que eu ia morar em X, em Y? Não, né? Então, se uma pessoa chega e fala para a pessoa que você confia, que você está constituindo ali um advogado e fala, ó, tô indo embora, isso que minha mãe não sabe para onde eu vou, ninguém sabe, só você e eu confio em ti, né? E foi isso. E eu falei para ele que eu ia morar numa república. É verdade. E o meu livro, eu falo muito sobre a República. É um capítulo muito bacana e interessante para a moçada e para as mães e os papais das moçadas, porque hoje em dia existem diversas repúblicas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Muita gente faz intercâmbio, vai morar na casa de outras pessoas, verdade, para estudar. E eu, com 40 anos de idade, 39 para 40, eu fiz isso. Né? Eu fui morar com pessoas de 19, 22. A pessoa mais velha que morava comigo na República era a dona do apartamento, era a Gislaine. Eu não sei se é Gislaine ou é Gisele, a minha médica fala que é Gisele. Né? Como eu não menciono ninguém, o nome de ninguém no livro, né? A minha médica fala que é Gisele. Eu não, eu sempre nas minhas escritas eu colocava a Gi, por quê? Porque eu chamava ela de Gi, né? Porque eu tinha um carinho muito especial por ela acolher a Lara, verdade. Né? Foi uma época bem triste da minha vida, como eu falo no livro, né? Muito solidão. Foi o início da minha solidão, galera. E a Lara, ela me supriu, né? E a Gi, ou a Gislaine, ou a Gisele, desculpa, ela trabalhava na Vivo do Recife e ela foi transferida para a Vivo do Rio. Então ela passou o quarto dela para minha pessoa. E eu tinha ela ali, ela tinha, acho que na época eu tinha 39, ela tinha 30 e pouco, acho que era 31 ou 32, ela é a pessoa mais velha ali, né? Enfim, e ela ficava tipo 3 dias no Rio de Janeiro, ou a semana inteira, e só ia de final de semana pro Recife. Então eu não tinha mais ela ali, né? E eu tava me sentindo muito só. E foi quando eu falei pra ela se eu poderia adotar a Lara, né? Se eu poderia adotar um bichinho de estimação pra fazer companhia. Ela falou: Fabi, pode, né? Você vai ficar lá na suíte, é bom porque você tem mais idade, vai ser um pouquinho mais caro, mas tipo, você vai ter só o seu banheiro, só o seu chuveiro, verdade, não vai ter que dividir, porque é isso, galera. E aí você pega a Lara, né? E a Lara fica contigo no quarto, é verdade. Não fica no apartamento, só que a gente dividia apartamento com outras pessoas, eram 4 quartos na República, como eu digo no livro, né? E tinha um rapaz, que é o tal do Heitor que eu falo, que ele era apaixonado pela cachorra, não era por mim, não. É verdade, porque as pessoas, é isso que eu falo no livro, né? Morar em República é algo muito individualista, galera, papais e mamães, verdade, né? Porque o nosso mundo, ele é o nosso quarto, é o nosso espaço, né? O nosso celular, é o nosso livro, é o nosso notebook, é a nossa música, se alguém tem televisão. Eu fiquei no Recife quase um ano sem TV, né? Só com um celular, com livros. Eu já saí daqui de São Paulo já aprendendo a ler bastante, né? Porque eu era, como eu vejo nas coisas que eu escrevia, eu era noveleira, eu era big brodeira, é verdade.
mas eu fui mudando. Por quê? Porque eu fui me redescobrindo, né? Vendo realmente o que me fazia bem, principalmente naquela fase de transição, de sair daqui, ir embora daqui e ir para outro lugar. Um autoconhecimento antes de quaisquer tipo de conhecer a Márcia ou fazer qualquer tipo de tratamento lá em Pernambuco, lá no Recife. Isso foi dentro da minha pessoa. Eu comecei eu apanhava tanto, eu tinha tanto sofrimento, galera, que eu comecei a olhar para minha pessoa e ver o que tirava aquele peso, né, até eu ir embora, porque eu morei e eu dormi na sala durante 8 meses antes de sair de casa. Isso não foi um nutrir numa relação, não. É porque eu não tinha opção, né? Eu vinha para casa da minha mãe, ele vinha fazer escândalo, né? Então eu fiquei lá até eu sair definitivamente, é verdade, né? Então era já uma vida mais individual. Ele tinha a vida dele e eu, como eu digo no livro, eu tinha a minha. A minha vida era na sala. Então isso foi bom porque foi basicamente um aprendizado, foi um início para poder ir para uma república, né? Foi um baque para minha pessoa, porque quando eu cheguei no Recife, como eu digo no livro, eu morei no quarto de empregada, onde eu já falei, né? Onde mal cabia minhas 2 malas, tinha uma cama de solteiro com uma janelinha bem pequenininha que dava para o Mercado da Madalena, no bairro que eu morava ali. Eu me esqueci agora o nome do bairro. É Madalena, é verdade, né? E, enfim, então eu fiquei ali naquele quarto uns 3 meses até ir para um outro quarto que aí desocupou. Fui para um quarto maiorzinho que dava de frente para a rua, a janela do meu quarto. E depois eu fui para a suíte, né? Depois eu fiquei na suíte até ir embora para Boa Viagem, que eu fiquei um ano em Boa Viagem. Enfim, então é um individualismo muito grande e voltado a respeito. Por quê? Porque uma república você tem que dividir tudo. Você divide o espaço, você divide a sala de jantar, você divide a sala de estar, você divide a geladeira, o fogão, a máquina de lavar. É verdade, né? Então, assim, é algo que eu conto no livro que, pra minha pessoa, eu lembro muito pouco, galera, por causa do AVC. É verdade, eu fiz bastante tratamento, eu fiz muito treinamento para puxar muita coisa da minha memória em relação a essa época que eu morei na Madalena. Eu tenho são flashes de memória, né? É verdade. Mas assim, eu me lembro que a gente tinha um cantinho, cada um tinha um canto da geladeira. Eu vou me emocionar, Márcia. É verdade. Cada um tinha um canto da geladeira, né? Aquele canto é da Fabiana, aquele canto é da Gislaine, aquele canto é do Heitor, aquele outro canto acho que era do Lucas, né? É verdade. Então cada um tinha o seu espaço na geladeira, cada um tinha ali, né? Podia comprar, usar as panelas, as louças da casa, mas se a gente também quisesse comprar, enfim, colocar lá, enfim, né? Cada um tinha ali a hora, cada um sabia, né? A hora que um ia tomar banho. Eu, depois, por o final, eu já tinha meu espaço, já o meu banheiro, porque era mais privativo, eu era uma senhora já quase, né? Verdade. Então, assim, foi um aprendizado muito, muito grande para minha pessoa, né? Eu morava num casão aqui, verdade, realmente, como eu digo no livro, eu deixei tudo, galera, para aquela pessoa ser feliz, né? Então, quando a gente se depara com uma pessoa que não vai embora da sua vida por bem, você faz ela ir por mal, né? E junto dela, ela traz Silvias da vida, Janaínas da vida, verdade, pessoas complicadas, com problemas do Recife, verdade, ex-chefes daqui de São Paulo, onde acabaram contratos de trabalho, verdade. Poxa, eu nunca saí de uma empresa, eu não gosto de sair de uma empresa de porta fechada, né? Porque a gente precisa da empresa como referência, né? Eu me lembro, eu vou fugir um pouco da República, mas eu vou voltar a falar depois da República. Eu me lembro na época que eu saí da Lelo, é, a, a Emily sentou comigo e falou: Fabi, se precisar me dar meu telefone como referência, pode dar. A Cacau, a mesma coisa. O Leandro da Évora, a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que manter ali, né, no nosso mundo. Não que isso, não obrigadamente você ter contato, manter contato, mas ter uma referência pessoal de profissionalismo, né? Então, galera, por quê?
Tudo que eu passei no Recife porque eu não tinha esse negócio de experiência, né? Eu não tinha referência, eu não tinha referência de ninguém lá como pessoa, eu não tinha referência profissional, eu não tinha qualificação, eu não tinha experiência profissional, enfim, eu não tinha nada, nada. E eu saí daqui sem nada, galera. Então, assim, eu saí daqui sem nada, fui para lá sem nada e eu continuei sem nada. Então, vem a parte do livro que eu falo, eu aprendi e eu acostumei a não ter, né? E esse negócio de não ter, a gente muda demais, né? A gente muda muito, né? Porque esse não ter é algo que você fala, não tem. Tem uma frase que a gente usa, eu uso isso muito no meu livro, eu falo, é o que tem para hoje. Quantas vezes, né? Quando eu falo, não é chorando ao som de violino, não. É a realidade. Quantas vezes na Madalena eu abria a geladeira, o meu espaço estava vazio. É verdade, o espaço da Gi estava cheio, o espaço dele estava cheio. Às vezes a Gisele, ela sabia que eu passava dificuldade, né? Tava procurando emprego, verdade. Ela mandava mensagem e falava, Fabi, tem não sei o que no freezer, tem não sei o que lá na geladeira, pode usar, eu não vou para Recife. É verdade. Eu não vou para Recife essa semana, pode usar. Quando você receber, você compra e põe. É verdade. Né? Então, assim, eu falei agora para minha mãe uma frase no WhatsApp, nunca ninguém bate na sua porta para te oferecer ajuda. Mas as pessoas batem na sua porta, chamam você no WhatsApp para pedir dinheiro, pedir as coisas emprestadas. É verdade, elas se acham nesse direito. Né? E isso espanta pessoas como eu, da vida delas. Porque eu aprendi a ser individualista, respeitando o meu espaço e o espaço das pessoas. Então tá aí quando as pessoas elas confundem o meu jeito e a minha maneira de ser hoje, é verdade, né? A minha maneira de ser reservada, quieta na minha, né? De não querer bagunça na minha vida, de não querer invasão de privacidade nos meus ambientes de trabalho, só trazer para minha vida quem eu quero, quem eu acho que me faz bem, é verdade. E principalmente na minha casa, no meu mundo particular, é aquela letra da música Meu Infinito Particular, é verdade, né? Porque eu vivi durante anos, muitos anos assim. E foi muito difícil para minha pessoa acostumar a ser assim, né? E com a perda de memória, isso foi primordial para minha superação, porque eu consegui resgatar muitas coisas dessa época, da forma que eu era. Galera, muitas vezes na época da República, o pessoal saía para trabalhar ou para estudar e eu ficava no apartamento sozinha com a Lara. É verdade, eu tinha um apartamento só para minha pessoa, um apartamento de 4 quartos na Madalena, um apartamento no 22º andar, um prédio top, em frente ao mercado da Madalena. Então, assim, aquilo ali era só eu e ela, né? Mas eu me sentia tão inútil, como eu digo no livro, eu me sentia uma inutilidade tão grande que eu via as pessoas saindo para estudar, para trabalhar, e eu ali, né, passando dificuldade, não tendo oportunidade de trabalho, não tendo, né, um horizonte, uma luz no final do túnel, verdade, né, e sabendo que meu retrocesso para São Paulo ia retroceder toda aquela forma que eu estava sendo de verdade, né, uma nova pessoa, né, aprendendo a me valorizar, a me respeitar, sabendo os meus limites, impondo, é verdade, a minha forma de ser, de viver, mesmo passando dificuldade, mas foi muito, muito primordial para a violência doméstica. E no nosso tratamento aqui em São Paulo, na época do tratamento para a violência doméstica, foi usado muito esse pouco que eu contei na época que eu voltei em 2017, que ela pôs no laudo dela. Então, assim, por isso que eu falo, hoje ela sabe mais do que eu, ela sabe mais da minha vida, de momentos meus, pelos diários, pelo que eu escrevi, verdade, e pelo que eu contei nas análises. Ele, o cara que eu amo, sabe muito mais da minha vida, porque muita coisa eu esqueci pessoas. A minha mãe, né? Então, as pessoas que viveram comigo esses anos sabem mais da minha história, do que eu passei, do que eu vivi, verdadeiramente, do que eu mesma, porque muita coisa que eu lembro é lendo, né? Então, quando eu me deparo com essa situação, principalmente da Madalena, que eu pegava a Lara, eu saía, tipo, saía a última pessoa para trabalhar ou para estudar, eu ficava no apartamento, eu pegava a cachorrinha, saía e ia andar pelo bairro. Ia andar ali pelo Beira-Rio, por Madalena, por Graça, é verdade, né? Eu ia andar, ia passear. Por quê? Pra não ficar ali dentro daquele apartamento no vazio, sabendo que
eu me sentia uma inútil. Então tá aí, né? Quando uma pessoa ela chega no ápice da cura, né? Do autoconhecimento, como eu não me permito ser testada incansavelmente, né? Em relações a sentimentos, porque eu sou uma pessoa que eu sei basicamente o que eu sou, o que eu quero e o que me faz bem e o que não faz, né? E o meu modo de ser, porque eu não vou mudar, é verdade. E o meu ambiente da minha casa, a forma que eu sou hoje, há muitos anos, aliás, né? Muito organizada, muito até metódica de chegar e fazer assim, ó, e falar não tem pó, verdade, né? Eu sou metódica de abrir a porta do meu apartamento. Eu tenho cachorro, eu sou fumante, eu saio para trabalhar, deixo tudo aberto, se eu fumo aqui dentro, para sair o cheiro do cigarro, e quando eu entro de noite, se eu sinto um cheiro de lar, ou se eu sinto ainda um cheirinho que não tá agradável, eu vou lá, passo perfuminho, passo pano, verdade, né? Organização no meu guarda-roupa, nas minhas gavetas, porque a vida, o ambiente que você mora, é verdade, né? O trabalho que você fica o dia inteiro é organizado, a sua vida não tem como não ser organizada, né? E tudo isso eu fui adquirindo com essa experiência. Pensa vocês, né, mamães e papais, que têm a minha idade hoje, 48 anos, verdade, 49, opa, é, morar numa república, né? Quando eu falo para essas mulheres apaixonadas, essas Silvia, essas Janaínas da vida, essas Keilas, essas Verônicas, essas Isabel, é verdade, essas Natália, Andréia, calcem as minhas sandálias. Vão lá no meu lugar, é verdade. Antes de sair por aí gritando por macho, é verdade. Atrapalhando o profissionalismo dos outros, né? Achando que estão certa, né? Que elas são as donas da verdade, fazendo grupos de mulheres para atacar pessoas como eu, né? Individualista, sim, mas o meu mundo, eu amo quem eu tenho que amar, eu gosto quem eu tenho que gostar, é a minha vida, é a minha casa, é o meu ambiente de trabalho, é a minha forma de ser. Entendeu? Então é assim. Então é isso. Né? O livro é bem. Tem 220 páginas, não é à toa. Né? É um texto bem real. Então, assim, imaginem vocês, né? Essas mulheres totalmente intoxicadas. Vai morar numa república. Verdade. Eu passei. Ai, passar à vontade é uma coisa, passar necessidade é muito diferente. Um beijo, amor, amores. Tchau, meu amor. Tchau, gente. Até amanhã.